O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha se tornado famoso. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros diziam ainda: é um profeta como os profetas antigos. Ouvindo essas coisas, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, com quem tinha casado, apesar de ser ela a mulher do seu irmão Filipe. João dizia a Herodes: não é permitido você se casar com a mulher do seu irmão. Por isso, Herodíades ficou com raiva de João e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu darei a você. E jurou: juro que darei qualquer coisa que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. A moça saiu, perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. A moça correu para a sala e pediu ao rei: quero que me dê agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar, pois tinha feito o juramento na frente dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, foi à prisão e cortou a cabeça de João. Depois levou a cabeça num prato, deu à moça e esta a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de serem justos, capazes de dizer a verdade, capazes de arriscar a própria vida se necessário for, por causa da verdade. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, o exemplo de João Batista é um exemplo que todos nós, cristãos batizados, devemos seguir. Digo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, não necessariamente aí colocar a cabeça para ser ali decapitada. Não digo aqui, não é essa radicalidade nesse sentido aqui pleno da palavra, mas que nós, meus queridos, não tenhamos medo jamais de dizer a verdade, mesmo que custe a nossa vida, mesmo que custe às vezes até mesmo um desemprego, às vezes uma incompreensão por parte ou da esposa ou dos pais, não é?
ou de um chefe, ou de um patrão, sei lá, meus queridos. A verdade, ela precisa ser dita em qualquer momento e a qualquer hora. Claro, muito claro, com caridade, com respeito, mas jamais, meus queridos, jamais deixar de dizer a verdade por capricho, por medo, por qualquer motivo. Nunca, jamais deixarmos de falar, porque é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos cura, é a verdade que nos salva. Olha, que João Batista denunciava que Herodes não podia viver com a esposa do seu irmão. Ele que havia mandado matar o próprio irmão para ficar com ela. E João Batista, então, cheio da verdade, dizia para ele: olha, não é, tá errado, não é assim que funciona. Você vai perder a própria vida achando que está ganhando aí os prazeres deste mundo. Olha, seja um homem justo, seja um homem fraterno. Olha, meus queridos, justiça, ser justo, é isso que Deus quer de cada um de nós. Justiça, não é? Uma pessoa justa, uma pessoa honesta, é isso que Deus quer, o mínimo de nós, meus queridos. É a justiça, é a honestidade, é a transparência, é não ter medo de dizer a verdade. Quantas vezes nós omitimos as verdades dos nossos filhos, com medo de sermos agredidos, com medo de receber palavras, não é? De violência vindo da parte deles, e aí a gente vai sendo subjugado, a gente vai sendo, não é, envolvido e deixando que eles dominem. Não, meus queridos, não. Precisamos dizer a verdade para quem quer que seja. Nós precisamos ser santos, e os santos são aqueles que agem com justiça. Os santos é aqueles que agem com a verdade. Olha, busquemos a verdade. Sejamos como o Senhor Jesus. Em nome da verdade, Ele sacrificou a vida por cada um de nós. Em nome da justiça, para fazer justiça para com cada um de nós, Ele se entregou na cruz. Porque então nós não entregarmos também, se necessário for, não é? Para que a verdade seja manifesta. É isso que eu gostaria que nós tirássemos de mensagem aqui do Evangelho. Não tenhamos medo de perder o emprego, não tenhamos medo de ser mal compreendidos, não tenhamos medo, meus queridos, porque podem nos tirar aquilo de mais precioso que a gente tem, que é a vida, mas a vida neste mundo, porque a vida eterna aos justos, aos tementes a Deus, ela permanecerá para a eternidade. Amém? Que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, sejam corajosos em assumir a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém.